yum, yum. Fala aí galera, eu sou o Tei e você se lembra deles? Se lembra dos Pelugel? Sim, meus amigos, hoje eu poder falar sobre Full Hire. É aquele deckzinho chamado Full Hire, ou Pelugel, para os mais íntimos e mais próximos. Por que eu tô falando disso? Bom, recentemente tivemos aí o Regional D, deixa eu até ver de novo, de Filadélfia, que aconteceu nos Estados Unidos nesse fim de semana, no dia 24 de março, e contou com 550 participantes. Ok, um torneio normal? Porém, uma parada muito aleatória é que um deck de Full Hire topou. Sim, Full Hire fez top dentro desse regional de 550 jogadores. Não é um regional fundo de quintal, é de 550 jogadores na Filadélfia. E o Full Hire conseguiu fazer top 8, certo? E aí eu resolvi usar essa oportunidade para poder falar desse deck de Full Hire na contemporaneidade. Afinal de contas, ele recebeu suporte em uma coleção recente. Eu não sei se foi o Hypernova ou se foi o Darkwing Blast, né? Ele recebeu suporte na coleção de Darkwing Blast, tanto daquele Link 2 genérico que todo mundo usa, né? Porque é um removal genérico, o que é bom de se ter. E é um outro bichinho bem interessante. E hoje a gente vai acompanhar do que se trata esse deck de Full Hire nos tempos atuais do Yu-Gi-Oh! E é claro que ele não ia conseguir fazer isso sozinho, ele teve um leve empurrãozinho dos Rank. Então vamos acompanhar um pouquinho disso porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, mas antes de você prosseguir com o vídeo da recadinho muito rápido, falar nossos amigos e parceiros da TC Network, pois é, porque você sabe, conhece a diversão? Aquela rapariga, ela nos conecta. Sim, ela está aí com a gente diariamente, na verdade nem sempre. Graça de vida. Mas enfim, você pode acessar aí tchnetwork.com.br para poder comprar suas cartinhas, certo? Faltam Hypernova, Maze Defenders, Maze of Memories de cartas horrorosas. Compre as cartas ruins que você quiser. Acesse aí tchnetwork.com.br para comprar suas cartinhas e ganhar 5% de desconto nas suas compras dentro do site usando o meu cupom, esse aqui ó, TS000005, certo? Então se você quer ir pro Nacional, você não faz ideia qual formato que vai ter, não sabe se vai ter a coleção X ou se não vai ter banda X daqui pra lá, foda-se. Gasta dinheiro, gasta agora mesmo, foda-se. Não sei como é que vai, não tô nem aí. Gasta, entra aí, acesse tchnetwork.com.br para comprar essas cartinhas e ganhar 5% de desconto na sua compra usando o meu cupom. E se você fizer pagamentos via Pix, você ganha mais 5%, totalizando 10% de desconto. Certo? Então acesse aí e lembre-se que a diversão nos conecta. Vamos de fato para o assunto do vídeo agora, let's fucking go! Muito bem, então aqui como vocês podem ver, eu tô na nossa querida Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Pro Deck, certo? Aqui está listado os regionais que aconteceram nesse último fim de semana, né? E aí dá pra ver que aconteceram alguns, certo? O fim de semana foi aqui, né? 24, 25, sei lá, de março. E dentre eles temos esse aqui, ó, o regional da Filadélfia, com 550 participantes, tá? 550 participantes, tá pegando certo ali? Tá. Se eu clico nele aqui, a gente vai dar uma olhada no Top Cut, né? Top Cut não, né? Porque é só suíço, é um regional, afinal de contas. E o resultado foi, eu vou falar desse regional especificamente amanhã, tá? Mas hoje eu quero só mostrar pra vocês aqui rapidamente, porque tem aqui, ó, um Full Hire que fez top 8. Se a gente troca pra página da Carluxo Store, a gente vai poder ver que eles colocaram a artezinha aqui do deck de Full Hire, fazendo top 8 nesse regional. Tá aqui, ó, quinto colocado, Jack S. Esse é o deck de Full Hire Runic, certo? Então é um deck de Full Hire fez top 8 no regional de 550 pessoas. Full Hire Runic. Então, pra você que não conhece, vamos tentar conhecer um pouquinho e adentrar um pouco nesse deck que é ali de 2017 e que já fez um puteiro no Duel Links. Sim, puteiro no Duel Links. Bom, o Full Hire, basicamente, pra quem não sabe, fazendo uma introdução bem rapidinha, eles são esses bichinhos aqui, todos eles têm tipos diferentes, tá? Tipos e atributos diferentes, certo? Então o deck Cambion Only One é aconselhável de se usar dependendo da situação. Rivalry e Gozen, pau no seu cu, você perdeu o jogo. Mas a proposta é essa. E como vocês podem ver, ele tem alguns bichinhos de main deck, mas tem poucos aqui, certo? Tem alguns poucos bichinhos de main deck. A proposta deles é que eles baixam os bichos da própria mão, tá? Eu não li esse efeito desse bicho ainda, mas enfim. Mas os Full Hire geralmente tem essa parada, né?
Por exemplo, esse é o melhorzinho deles porque ele é um rota. Então a dinâmica dos efeitos dos bichos pequenos é sempre a mesma. Esse aqui, por exemplo, durante a main phase, você pode fazer Special Summon de um For Hire da tua mão, exceto ele mesmo, tá? Então você baixa um, dá efeito e baixa outro da tua mão. Esse outro tem esse mesmo efeito. Então o segundo que você baixou dá efeito e baixa outro da tua mão. Só que eles têm um outro efeito, que é um efeito Trigger. Esse aqui é um efeito de ignição, pra você invocar um For Hire da tua mão. E aí eles têm um segundo efeito, que é um efeito Trigger, que se um monstro For Hire é Special invocado no teu campo, enquanto você controla o bichinho, então por exemplo, eu tenho um Beat e tenho outro bichinho na minha mão, eu tenho a Filo aqui. Então eu tenho um Beat, efeito, Normal Summon Beat, efeito, vou invocar a mina da minha mão. Invoquei a mina por Special. Triga o efeito dele, porque um outro For Hire foi invocado no campo. E aí ele triga o efeito dele, que é o efeito de gatilho, né? Efeito trigger mesmo, não sei o que eu tô falando. O efeito você pode adicionar um monstro For Hire do deck pra tua mão, exceto ele mesmo. E você pode somente usar cada efeito dele uma vez por turno. Basicamente, essa é a grande dinâmica dos For Hire, tá? Então, normal summon de um, efeito invoca outro. E aí a ideia é que você vai fazendo vantagem, juntando cartas dessa forma. É difícil fazer vantagem, tá? A engine dele é pequena, e aí você tenta sair baixando os bichos por cima do outro, tá ligado? E a ideia é essa. Bom, então o Beat é o Rota. Todos eles têm essa dinâmica, tá? O Beat é o Rota, por exemplo. A Filo, ela tem a mesma propriedade. Você pode fazer Special Summon de um For Hire da tua mão. Se outro For Hire é invocado, é Special invocado, especificamente Special invocado. Enquanto você controla ela, você escolhe um For Hire no teu cemitério e faz Special dela em posição de defesa. Essa menina, ela não tava nas cartas For Hire que foram lançadas quando o deck foi lançado, tá ligado? Primeiro, lançou o For Hire como um deck. Lançou o For Hire? Beleza. Depois veio o Fogo, que é o Link, que é um dos motivos do deck ser interessante. E aí depois lançou a Filo, separada. E por fim, lançou esse carinha aqui, tá? Que é o Hex. Vamos ler o efeito dele aqui. Se esse card é normal ou special, você pode adicionar um Spell Trap For Hire do deck pra tua mão. Durante a main phase, se você controla um For Hire monstro, você pode banir essa carta do teu cemitério e escolher um For Hire no teu cemitério. Adicione para tua mão ou Special Summon o monstro no campo. Esse bicho é muito bom pro deck. Muito bom pro deck. E dá pra você ver como o deck é uma porcaria e aí a Konami precisa, pra fazer algo bom, ela precisa quebrar a dinâmica do deck. E o For Hire, ele tem essa propriedade, que você invoca o bicho, ele invoca outro da mão. Mas aí, pra ele trigar o efeito realmente bom, você tem que invocar outro For Hire, tá ligado? Invocando outro For Hire do lado, aí é que ele triga o efeito. Não é standalone, não é como se você pudesse dar Normal Summon Beat, efeito, se ele é normal ou special, você dá efeito e busca um For Hire. Aí ele dá o segundo efeito, pra poder invocar o For Hire que você buscou. Se fosse um deck feito pra ser bom, o efeito dele seria desse jeito, tá ligado? Normal Summon, efeito, busca um For Hire, segundo efeito, baixa o For Hire da mão. E o outro que você baixou, triga efeito porque ele foi special, tá ligado? Se ele fosse um deck feito pra ser bom, o efeito ele seria esse. Como esse bichinho foi feito pra ser um bicho bom, ele triga se ele é normal ou special. Ele não é igual aos outros For Hire, que precisa que outro seja special do lado pra ele trigar o efeito. Em contrapartida, ele também não invoca For Hire da mão, mas tá tudo bem, porque ele tem dois efeitos maravilhosos. Ele pega uma Spell Trap For Hire do deck e, no cemitério, ele se bane pra poder pegar um For Hire do cemitério e invocar pro campo. Sabe o que isso significa? Que você triga os outros For Hire que já estão no campo, tá? Então essa é a grande dinâmica, e você consegue fazer isso no turno do oponente. Precisava de uma carta dessa, e essa é a carta. Então esse bicho é bem interessante, eu não tinha lido ele até então. Uma propriedade é que ele é Dino, e por ele ser Dino, usa-se Fóssil Dig, tá? Então, beleza. Vamos ler os outros agora, porque de For Hire pequeno só tem esse aqui, que é o Dompa. Ah, na verdade tem outro, né? Que é esse carinha aqui, o Seal. Tá bom. Então o Dompa, mesma propriedade dos outros, pode fazer Special For Hire da mão, blá 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 blá. Se o For Hire é Special no teu campo, enquanto você controla ele, você pode escolher um Face Up Card no campo, destrua-o. Ele tem um outro bichinho desse, um bichinho em um barco, que se você faz Special For Hire, ele escolhe uma carta setada e destrói ela. Mas nesse caso, pro metagame que a gente tá, o cara escolheu usar só ele. Dá alvo em um Face Up Card, destrói. É interessante. E como você pode passar com ele no campo, e se você tiver o dinossauro no cemitério, você dá efeito de dinossauro no cemitério, bane no turno do cara, obviamente, e invoca um For Hire do cemitério. Isso vai trigar o efeito desse cara, pop, tá ligado? Uma interação via engine de main deck, o que é interessante. O For Hire tem isso, né? Apesar dele ter os links, basicamente ele é um deck majoritariamente de main deck, porque ele tem essa carta, que é o Rafale, eu não sei falar o nome dele. Se ele é special, e ele é special invocável pelo efeito dos For Hires invocando o bicho da mão, ele vai escavar cartas no topo do teu deck igual o número de monstros For Hire que você controla, com nomes diferentes, excluindo ele mesmo. E se fizer, adiciona uma dessas cartas pra tua mão e devolve o resto pro deck. Você escava cartas do topo do teu deck igual a quantidade de For Hire que você controla, e adiciona uma delas pra tua mão. Uma dessas cartas, vou até conferir de novo, escava cartas do topo do deck For Hire que você controla, nome diferente, e se fizer, adiciona uma dessas cartas pra tua mão e devolve o resto pro deck. Pois é, então
é bom, tá ligado? Você pode escavar um Ash, você pode escavar, sei lá, um College, você pode escavar qualquer porra. E aí você pega pra mão. Interessante. E como a ideia do Full Hire sair baixando os bichinhos, um baixa o outro, que baixa o outro, que baixa o outro, você vai ter lá 3, 4 Full Hire no campo e ele vai poder ativar esse efeito, tá? É interessante. Só que não é isso que faz ele ser interessante, é um plus. Porque o que faz ele ser interessante é que, lembra da palavra que eu falei dos links? Então, apesar de ter os links no deck, você consegue fazer o deck ser meio standalone com o main deck. E a ideia é essa. E aí por isso que ele tem um segundo efeito, que quando o seu oponente ativa um efeito de monstro, Quick Effect, você pode descartar uma carta Full Hire, igual como se fosse um Plunder, e aí nega a ativação. Simplesmente nega a ativação de algum monstro. Ele não destrói, o que é triste, mas ele nega a ativação. Negação de um monstro. E aí a menina tem um efeito semelhante. Primeiro que se ela é special, você ganha 500 pontos de vida para cada Full Hire que você controla. Você pode ganhar no tempo, se você for mau caráter, ainda mais jogando de Run, que é uma possibilidade real. Mas ela tem um segundo efeito, que quando o seu oponente ativa uma Spell Trap card, ou o efeito de Spell Trap, você pode descartar um Full Hire card e nega a ativação, tá? Então, interessante. Lembrando que cartas contínuas, se elas têm a ativação negada, elas vão pro cemitério, tá? Não precisa negar e destruir. Se uma carta contínua, um campo, Paraísos, foi ativado, e você der uma carta que nega a ativação, mas não destrói, foda-se, a carta vai pro cemitério porque teve a ativação negada, tá bom? Então ela consegue fazer isso. Então, diferente dos bichinhos pequenos de main deck, eles precisam do auxílio de outro bicho para poder atingir o gatilho, para poder atingir o trigger, que é um Full Hire Special. Como esses bichos são os bichos grandes, são o objetivo final do deck, eles são standalones, tá? Então, eles estão no campo, beleza, tem uma negação de monstro, tem uma negação de Spell Trap. Isso é interessante. Então, por fim, tem esse bichinho aqui que tem o mesmo efeito de outros, mas se o Full Hire Special do lado, ele escolhe um Full Hire no cemitério e pega pra mão, e aí você pode baixar ele depois pelo próprio efeito, tá ligado? Esses são os monstros Full Hire de main deck, tá bom? A gente vai pros monstros de extra deck agora, porque agora começa a entrar a estrela do show, que é ele, o Fogo, Just Full Hire. Ele é um Link 3, detalhe que é importante frisar, talvez você ache isso importante, é que todos eles são uns furry do caralho. Se você for pesquisar Full Hire aí, eu pesquisei pelo Rafale aqui e pelo Fogo, apareceu a foto de uns animais todo musculosos com a rola pra fora, mano, que bagulho sinistro. Mas se você gosta, tá aí, mano, mama o lobo. Ele é um lobo aí, um Link 3 que ele é feito com 3 monstros com tipos diferentes. Como o Full Hire, os bichos tem todo tipo diferente, enfim, mas é um pouco contra-intuitivo, né? Porque você junta 3 bichos, dá um efeitinho aqui e ali e tal, juntos você vai fazer o fogo. Que merda. Mas aí entra a parada dele, né? Que se esse card é Link invocado, você pode Special Summon um Full Hire monstro com um tipo diferente dos 3 monstros usados para o Link Summon dele, tá? E aí você... é isso, basicamente. Se cartas que seu oponente controla são destruídas, é um segundo efeito dele, é destruído por batalha ou por efeito, você pode comprar uma carta. E se você controla 3 ou mais Full Hire com nomes diferentes, compra 2 cartas adicionais. Você compra 3 cartas, tá? Então essa é a parada do Full Hire, certo? Como vocês puderam ver, ele não interage de jeito nenhum. Não interage de jeito nenhum. Esse Link 3 não interage, mas quando ele entra, ele invoca um Full Hire do deck. Full Hire esse que vai tentar dar efeito e invocar outro cara, que vai tentar dar efeito e invocar outro maluco. E a ideia é você passar com ele com 3 Full Hire. Porque a ideia é que você consiga... é por isso que é difícil, tá ligado? O setup ideal do Full Hire é que você tenha o fogo no campo. Se você puder ter o beat, ótimo. Mas enfim, fogo, Rafale pelo menos. E tem que ter o Dompa. A parada primordial é essa. Você tem que ter pelo menos esses aí. Se você tiver esse dinossaurinho no cemitério, show de bola. Porque agora você consegue ter o fogo, esse cara, e qualquer outro Full Hire no campo, e o Dompa no caso, né? E você dá o dinossauro e invoca qualquer Full Hire do teu cemitério. Invocou o Full Hire do cemitério no turno do cara? Beleza. Esse cara vai entregar efeito e vai matar uma carta do oponente. Isso vai entregar o fogo e vai fazer você comprar 3 cartas, porque vai controlar ele, 2, 3 e o bicho que ele invocar. Vai ter 3 Full Hire com tipos e atributos diferentes. Aí você compra 3 cartas, tá? Então, esse bicho ele é um bicho muito bom, tá? É um bicho bem interessante. Mas, de novo, o efeito é estranho para o que o deck precisa ser. É bem estranho. Mas ele é um bicho muito bom. Mas eu acho estranho, tá ligado? Eu não acho que ele é um bicho que... Se eu fosse desenhar uma carta pra Full Hire, acho que não seria ele. Mas ele tem um efeito bom, o suficiente, tá? Pra completar a estratégia tem essa menina aqui, né, que é um bicho, um Full Hire Link 2 que é feito com 2 monstros com tipos diferentes. Você pode escolher um Full Hire que você controla e um monstro que você controla, destrua-os, e aí isso é usado em qualquer deck, como sendo um link genérico pra você matar a carta do cara, você mata ela mesmo, mata uma carta do cara, tranquilo. E ela tem um segundo efeito para o deck específico, que você pode tributar um monstro, qualquer monstro, Special Summon um Full Hire da tua mão ou cemitério com um nome diferente do monstro que você tributou. E se você tributou um link pra ativar esse efeito, você pode fazer a expressão de um outro monstro do mesmo lugar. Esses são os monstros Full Hire. Então, como vocês puderam ver, tudo que o Full Hire apresenta está aqui. Além da spell, que eu esqueci de falar dela, né? Porque é a spell que essa menina aqui
busca, que é essa que dá um monstro reborn, quick, né? Então escolhe um Full Hire no teu cemitério e faz special dele. Então além dela buscar um reborn, porque ela pega essa carta, você pode invocar no turno do cara e de novo desencadear os efeitos dos Full Hire e facilitar o dom pra poupar cartas pro fogo, poder comprar cartas, que é a estratégia do deck. Ainda tem essa spell aqui, que eu não tinha visto, não sabia da existência dela, mas enfim. Tribute o monstro, custo, Special Summon um Full Hire da tua mão ou deck, cujo nível é um maior ou um menor do monstro que você tributou, que estava no campo. Você não pode declarar ataque no turno que você tiver essa carta, exceto com Full Hires, tá? Beleza. Qual o nível do beat? 3. Tem algum com nível 1? Filo. Ok, então aqui você consegue já ver uma parada, né? Porque a menininha aqui, o dinossauro, busca essa carta, que é um Reborn, é um Extender e potencial interação no turno do cara, dependendo da situação, e busca essa spell, que é um Starter. Por quê? Porque tem os Runic, e os Runic, obviamente, vão colocar Hug no campo 100%. O que a Hug significa? Ela é nível 2. Se você tem essa spell aqui, você dá spell, tributa a Hug, e aí você pode invocar o Beat do deck. Tá? E aí quando você invoca o Beat do deck, você pode invocar um outro que vai entregar efeito do Beat, que vai buscar carta e vai estender jogadas. Então, basicamente, tem uma conexão aí, né? E se você fizer a Hugging, que é nível 2, se for invocar com um nível menor, você invoca a Filo. E a Filo invoca um bicho do cemitério. Tá? Então, enfim, combinações aqui, certo? Essas são as spells Full Hire. E no fim das contas são as cartas Full Hire no geral. Agora a gente entra um pouquinho nos Runic, pra tentar entender qual é a sinergia e por que usar Runic. Primeiro, o Runic é um deck bom e o Full Hire é um deck ruim. E o Runic tem o potencial, se tiver um mínimo de sinergia, de transformar alguns decks ruins em bons, tá? Então, isso já é importante. Você mama completamente se você enfrentar um Natura com esse deck? Provavelmente. Mas aí os Full Hire tentam fugir um pouco. Eles são mais independentes do que os Naturias, por exemplo, tá? Porque o Natura jogando sem o Runic é complicado. Agora o Full Hire jogando sem os Runic tem alguma coisa, dependendo do que você tiver ali. Então, tá aí uma justificativa. É melhor que o Natura? Não. Mas tá aí algum ponto se você quiser se agarrar. E por que os Runic são bons? São cartas boas, por causa de toda a questão que eles têm, né? Então, matar monstro é bom, negar efeito de monstro é bom, dar Mystical no oponente é bom, buscar essas cartas também é muito bom, proteger um bicho de morrer, maravilhoso. E aí tem as cartinhas Runic que são tudo isso, ou fazem Special Summon de um bicho, que pode ser a Hug, que é um monstro nível 2, pode ser o Gary, que é um monstro nível 4, ou pode ser a menininha aqui, né? A Moonin, que é um bicho nível 3. Pode ser elas. E o que eles são? Materiais pra virar o fogo, tá? Materiais pra virar o fogo. Basicamente é isso. Os bichos estão aqui pra isso. As cartas Runic é pra poder interagir com o oponente e te dar ali uma pressão via spell, com coisas que não estão no campo e não tomam os board breakers, tá? E ao mesmo tempo viram materiais pra você chegar no fogo, que é o que você precisa, tá ligado? Isso é interessante. E aí comba com outra parte, né? Porque você tem o Flash, e o Flash me soa sendo muito importante nessa estratégia. Por quê? Porque você vai ter fogo, por exemplo, e você vai tentar setupar, obviamente, a Fountain, e aí se você não conseguir popar a parada com Dompa, beleza, eu posso popar com o Flash, com a Fountain ativada e o Flash aqui. Se eu tiver 3 bichos, olha, eu vou ativar o Flash, vou comprar cartas com a Fountain e vou comprar cartas com o fogo pra ter mais carta Runic na minha mão e poder dar ela na cara do oponente, tá ligado? Então, se a ideia do Runic é você ir ativando as coisas, fazendo vantagem e manter as cartas na mão pra você ativando no turno do cara, o fogo comba e faz isso maravilhosamente bem, porque ele compra 3 cartas se você tiver os Full Hire e não é difícil fazer isso. Então, tá aí. E lembrando que essas spells são ambas quicks, tá? Então você pode setar a redundância pra fazer no turno do oponente alguma coisa, seja dar um Reborn, seja tributar um bicho que sofreu alvo pra invocar outro do deck. Então tem várias aplicações. E aí você vai tentar abastecer a tua mão com mais Runic e colocar mais Full Hire pra volta, tá ligado? Tem problemas aqui, né? Me soa como o Full Hire sendo um deck que, dependendo da situação, ele vai tentar agredir o cara, porque segurar muito tempo não é a vibe, diferente do Natura, que eu acho que é bem mais resiliente a longo prazo. Esse deck parece que tem um gás mais menor, um gás menor, tá ligado? Mais menor não, eu ia falar mais alguma coisa, mas eu voltei pra falar menor, tá? Não me julgue. E aí, mas enfim, a real comparação é com Natura no final das contas, né? Mas no final das contas esse é o deck. Vai colocar bichos no campo, você tem o potencial de interagir com os bichos de main deck, o que é interessante. Você tem todo o aparato da Spells Runic, o que é muito bom e casa bem com o que você faz do próprio deck do extra deck, né? No caso, o fogo, assim como o Plunder usa esses Runic pra poder virar o Barba Negra, né? O Link, os Full Hire usa pra virar o fogo. Faz total sentido. E casa com as spells, e casa com a compra de cartas, e soma com as interações no campo, que nega Spell Trap, nega monstro e popa cartas. Então é bem interessante, tá? Tá aí o deck de Full Hire Runic, que eu não fazia ideia que existia, mas existe. E é basicamente isso.
Valeu, falou meus amigos e até mais. Adiós!